Bom dia, queridos irmãos e irmãs, pequeninas grandinhas e grandinhos do Senhor. Eu sou o Pequenão. E eu sou a Pequenina. E seremos apresentadores de hoje. Apresentadores do programa O Domingo dos Pequeninos do Senhor, que, como sabem, nos traz muito importantes mensagens. Mas agora vamos ao bom dia do Padre. Olá, Padre Américo. Bom dia. Bom dia, crianças, pequeninos, pequeninas. Bom dia, pais, mães, avós. Bom dia, família. Bom dia, apresentadores do Teatro dos Pequeninos do Senhor. Sejamos todos bem-vindos para essa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse tempo comum, tempo litúrgico comum. Como já disse outra vez, nesse tempo comum, a cor litúrgica é a cor verde. E qual é o panorama que nos insere nesse tempo comum no mês de julho? Qual o evangelho que vai nos guiar nesse período? O evangelho de Mateus. E o evangelho de Mateus vai destacar, nesses próximos domingos para nós, alguns evangelhos. Entre eles, Jesus vai nos convidar a recorrer a Ele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob os vossos fardos. Eu vos darei descanso, diz o Senhor, neste domingo. Ele nos dará o verdadeiro descanso. No terceiro domingo, Jesus vai nos convidar a sermos uma terra boa, para que possamos acolher a semente da palavra de Deus e permitir que ela produza frutos bons em nossa vida. Se a nossa terra for árida para acolher a palavra de Deus, a semente vai cair e não vai poder produzir frutos bons. Então o convite é a sermos terras boas para acolher a palavra de Deus em nossa vida. No quarto domingo, o Senhor vai nos convidar também a termos a paciência, a vivermos o tempo certo para que possamos colher o trigo semeado na terra. Porém, vem o inimigo também e vai semear o joio. E se formos muito apressados no tempo da colheita, podemos destruir tanto o joio quanto o trigo. E Jesus nos convida a ter paciência para o tempo do crescimento e, na hora certa, fazermos a seleção do que é o joio e do que é o trigo em nossa vida. E no quinto domingo, o Senhor vai nos falar de um homem que vai no campo e acha um tesouro. E aí ele vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque ali tem um tesouro importante em sua vida. Nos convidando também a vender tudo na nossa vida para viver o encontro com o verdadeiro tesouro em nossa vida, que é o Cristo Senhor. Agora é com vocês, apresentadores. Obrigada, Padre Américo. Como sempre, as palavras iniciais do Padre nos traz muita paz. E nessa paz do Espírito, vamos para o Evangelho de hoje. Agora é com você, Nani, e Nanizinho, quem tiver. Oi, pequenina. Oi, pequenão. Ai, pequenina. Ai, pequenão. Olá, pessoal! E essas dancinhas, que lindas. Vamos ver com vocês agora o Evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E ele disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém,
os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes dele. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse é o Evangelho de hoje. Agora é você, pequenininha, menininha. E essas são minhas lindas. Tchau, tchau. Obrigado, Nani, pela linda leitura. Mas Ficou na dúvida. eu imaginei que você falaria isso, pequenina. Não é novidade? É, pequenina, amiguinhos, amiguinhas, queridos vovôs e vovós de casa. Temos importantes pontos na passagem de hoje. No Evangelho do domingo passado, Jesus dá poderes aos discípulos e os envia para levar a palavra de Deus, curar as pessoas e expulsar o mal. No Evangelho de hoje, os discípulos voltam e Jesus quer saber o que eles fizeram. Será que Jesus está pedindo uma prestação de contas com os poderes que ele deu aos discípulos? E quem serão os discípulos de hoje? Também Jesus fala aos discípulos para irem a um lugar deserto para descansarem. Será o descanso uma coisa boa aos olhos de Jesus? Mas qual descanso é bom? E por último, mas não menos importante, Jesus olha a multidão que foi atrás deles e de Jesus e tem compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Resolveu então não descansar e começou a ensinar para a multidão muitas coisas. Quem será a multidão de hoje? Eu estou vendo que alguém está com cara de paisagem. É, pequenina, eu e minhas dúvidas frequentes. Mas não estou sozinho. O pessoal de casa também está com dúvida. Olha aquela criança ali que não tira a chupeta da boca e fica olhando pra gente com cara de interrogação. E aquela outra pessoa ali, aquela criança ali, que está com mais dúvida que qualquer outra pessoa. E aquela vovó ali, que está olhando pra gente com cara fixa, com um cara mais de paisagem do que eu, com uma que nem foto panorâmica. Então é hora de chamar assistir nossa família preferida. Será que eles conseguiram nos ajudar? Olá, Rosinha. Olá, Amarelão. Olá, Amarelinha. Agora é com vocês. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Tenho que entregar amanhã e não consegui pensar em nada. Oi, Rosinha. Tá tudo bem? Nossa, mas pela sua cara, alguma coisa não está bem. O que foi? Já estou de férias, mas fiquei devendo uma redação para minha professora. E sobre o que é a sua redação você tem que escrever? Sobre o Evangelho de hoje, mas não consegui pensar em nada. Não se preocupe, Rosinha. O seu socorro acabou de chegar. Eu vou te ajudar. Seus problemas acabaram. Não sei por quê. Comecei a ficar mais preocupada. Ai, Muito engraçadinha você, Rosinha. olha, vamos fazer o seguinte, Rosinha, eu vou ajudar. Vamos pensar todos juntos e assim a gente vai conseguir. Ó, no evangelho de hoje, os discípulos estão contando para Jesus tudo o que eles fizeram e ensinaram, de acordo com a missão que Jesus havia passado. Mas, como havia muita gente no local, eles não estavam conseguindo nem comer. Jesus, então, chamou eles para um lugar deserto. Assim, eles poderiam comer, descansar e dar mais atenção, contar tudo para Jesus. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram um barco e foram para esse lugar deserto. Tá vendo? Moleza! Eu já sei qual vai ser a história. Só quero ver a história que o Amarelão vai inventar. Olha, pequenina, espero que seja uma boa história. Se eu estivesse no lugar da Rosinha, estaria muito mais desesperado que ela. Com as dúvidas que estou, minha história seria só pontos de interrogação. Calma, Amarelão, que tem mais coisa. Como a multidão viu eles saindo, elas começaram a seguir eles ao lugar deserto. Na verdade, a multidão chegou lá até primeiro que eles. Jesus, vendo toda a multidão lá,
teve compaixão e começou a ensinar muitas coisas a toda aquela gente. Beleza, já sei. Olha só. Quais são as coisas principais? Jesus com os discípulos em um lugar cheio de gente. Isso mesmo. Anotando. Pegam um barco e vão para outro lugar descansar. E a multidão seguem eles até lá. Então, que tal essa ideia? Ó, ao invés dos discípulos, vamos imaginar o padre. Aí ele sai de férias. Mas tem muita gente que quer conversar com ele. Então, ele viaja até uma praia. Mas, quando ele chega lá, a multidão também está lá esperando ele. Pô, bro, alguém falou em praia? Tô gostando da história. Amarelão tem potencial, bro. Aí, para fugir de todo mundo, ele pega um jet ski daqueles turbo e sai mar adentro até chegar em uma ilha. Só que aí, quando ele chega lá na ilha e acha que se livrou de toda a multidão, tcharam! Tá todo mundo lá novamente atrás dele. Para, Amarelão. Não, nem continua. Acho que o Amarelão está assistindo muito filme de aventura. É, eu já acho que o Amarelão não entendeu o evangelho. Essa história não vai chegar a lugar algum. Como não? E ao começar com o padre fugindo da multidão e usando ainda um jet ski para isso. E qual o problema disso? Além do 0 que a professora vai me dar? Não, eu acho que o Amarelão está fazendo uma confusão. Pô, pequenina, mas eu acho que até gostei da história do jet ski da praia. Legal. Não, Pequenão. Ai, Pequenão. Amarelão, a mensagem que tem que passar não é de fuga. Jesus não fugiu da missão dele em nenhum momento. A mensagem é compaixão. Jesus, nesse evangelho, nos mostra que temos que ter compaixão com todos e em todos os momentos. Não tiramos férias de estarmos a serviço de Deus. Não tiramos férias de sermos cristãos, católicos. Não tiramos férias de acreditarmos e confiarmos em Deus. Não é porque estamos em férias que nós não iremos à missa, nem iremos ajudar as pessoas, porque nós somos católicos e não estamos católicos. Eu não havia pensado desse jeito, mas já sei. Então, o padre que está em férias chega à praia e tá toda a multidão lá esperando por ele. Aí ele sobe no jet ski, de dentro do mar ele começa a ensinar todo mundo. Ô, Amarelão, qual o seu problema com padre, praia e jet ski? Amarelão, acho que não tem muito a ver juntar essas coisas. Pô, bro, eu tava até curtindo a história do Amarelão. Tá bom. Vamos esquecer esse lance do jet ski. Pô, bro, cortaram a praia da história? Pô, fiquei de cara, meu. Então, fui. Já sei. Ai, meu Deus, lá vem outra ideia maluca. Ó, como a Rosinha está escrevendo uma história para crianças, podemos pensar em uma criança que ajuda todos os amiguinhos na escola. E todos gostam de escutar ele porque ele ajuda eles a resolverem vários problemas, certo? Legal. Só que daí todo mundo entra de férias. Enquanto ele está lá na casa dele, descansando nas férias, de repente, taram, toca a campainha. Quando ele vai atender, são todos os amigos da escola querendo falar com ele. Olha, até que essa ideia é boa. Mas precisamos colocar mais alguns pontos nessa história. E quais são? Primeiro, temos que mostrar que a multidão busca por Jesus. E nós, da mesma forma, também temos que buscar Jesus. Segundo, Jesus vê que sem ele a multidão fica perdida, como uma ovelha sem rebanho. Na nossa história, os amigos ficam perdidos sem a criança. Da mesma forma que a multidão fica perdida sem Jesus. Entendi a ideia. Dessa forma, a história mostrará que sem a criança, as outras crianças ficam perdidas.
Da mesma forma que sem Jesus todos nós ficamos perdidos e não conseguiríamos chegar a Deus Pai. Igual ovelha sem pastor. A gente pode mostrar também que a criança tem o dom de ensinar outras crianças. Essa é a missão dele. Igual a missão dos padres. Que também é a nossa, de levar o que Jesus ensinou a todas as pessoas e em todos os lugares. E da mesma forma que Jesus teve compaixão com a multidão, nós também temos que ter compaixão com todo mundo. Agora só temos que pensar nos nomes e escrever o diálogo. Então, mão à obra, bora? Bora! Esse amarelo faz cara da confusão, dando livro. Ainda bem que tem a amarelinha para explicar tudo. E é muito importante o que ela falou. Somos católicos, ou seja, em todos os lugares, em todas as situações, devemos agir conforme Jesus nos ensinou e temos que buscar Deus Pai, que é por amor. Principalmente nas férias. Sim, pequenina, mesmo nos momentos de descanso. O descanso é importante. Jesus mostra isso no Evangelho de hoje. Mas a compaixão é mais importante ainda. E em todo momento é preciso acolher as pessoas. É preciso amar e levar este amor em todos os lugares, em todos os momentos e todas as situações. Os discípulos de hoje são principalmente os padres, mas também somos nós. Temos momentos que somos a multidão que busca Jesus, igual a multidão do Evangelho. E temos momentos que somos como os discípulos, levando a palavra de Deus e o amor de Jesus às outras pessoas. Que essas férias sejam um momento de descanso, sim, mas que também seja um momento de estarmos mais próximos de Jesus e aproveitarmos melhor os momentos para aprendermos mais, para rezarmos mais, para levarmos o amor de Deus, o amor de Jesus às outras pessoas. Afinal, somos católicos? Não estamos católicos. Não fica aí nossa lição. Sim, pequenina, e nós ficamos por aqui. Nosso tempo acabou, mas domingo que vem estaremos de volta para mais um O programa O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Tchau, tchau! Vamos agora à bênção final do Padre e a partilha do pãozinho. Tchau, tchau! Como nós vimos, crianças e famílias, Jesus é manso e humilde de coração. E nós devemos sempre recorrer a Ele diante de nossos desafios, diante de nossas dificuldades. Ele nos dará um verdadeiro descanso que merecemos. Nele encontramos toda a nossa segurança e proteção. Mas também podemos compreender também à luz da palavra de Deus que temos que ser essa terra boa, produtora de frutos bons. Assim, quando permitimos que a palavra de Deus entre na nossa vida e permaneça, ela vai produzir frutos bons em nossa vida e em nossa comunidade cristã. E como terra boa, nós temos que ser também lugar onde reina a paciência, para que possamos colher os frutos bons e tirar da nossa vida o joio, aquilo que impede-nos de viver como cristãos, como filhos de Deus. O trigo é aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sacia. E o trigo, transformado em pão e abençoado nesse altar, se transforma no corpo de Cristo, pão da vida eterna para a nossa vida cristã. Assim nós podemos nos alimentar de Cristo. Por isso a paciência é necessária para colhermos esse pão da vida, que é o Cristo Senhor em nossa existência. E o tesouro escondido. Cada um de nós é chamado a encontrar esse verdadeiro tesouro da nossa vida, que é Cristo, o Senhor de nossa vida. E quando encontramos Ele em nossa vida, aí sim somos capazes de desprender de tudo para viver uma verdadeira comunhão com o Senhor em nossa existência. Esta foi a reflexão que o Senhor nos trouxe por meio da palavra nesse período. Assim nós vamos concluindo esse tempo pedindo ao Senhor
que derrame sobre todos vós a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? Claro, Pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.